Hello everyone, how are you? So today our class is about simple past, okay? And at first, let's read this sentence. Hey John, did you prepare my food? I didn't eat anything since hours. Então percebam já que nessa primeira fala do Garfield, né, tem duas frases no passado. Tem uma frase interrogativa, né, que é o did you prepare, então ele usa o auxiliar no passado did, o verbo principal, que é o verbo preparar da comida, né, ele está no presente. Então percebam que quando o auxiliar ele está no passado, o verbo principal não precisa estar no passado também quando for uma pergunta. A mesma coisa acontece quando é uma frase negativa. O auxiliar já está indicando que estamos falando do passado, então fica did not, ou então didn't, eat. Tá? Então perceba que os dois verbos principais, tanto da pergunta quanto da resposta, da frase aqui que ele fala, da frase interrogativa e da frase negativa, os dois verbos eles estão no infinitivo, que é parecido com o presente, porque os dois auxiliares já estão no passado, tá? Então, temos aqui duas frases no passado. A outra na resposta não é no tempo passado, né? Ele fala, that's why I wouldn't like to be a cat. You cannot do anything without me. Então, ele está falando que é por isso que eu não gostaria de ser um gato. Você não pode fazer nada sem eu, tá? Ok? Só para a gente ilustrar o nosso exemplo. Slide number 2, tem duas questions aqui. Did you see as a sign? Ok. Você viu aqui o sinal, né? No caso, a notificação, né? Danger thin ice. Então, tá falando perigo, né? Tem um gelo muito fino, então há a possibilidade dele cair, né? Então, ele não viu. Então, a pergunta é, did you see the sign? Você viu, perceba, o verbo ver está no presente não, no infinitivo, e o auxiliar está no passado, ok? Então, é para evitar que você coloque, por exemplo, did you listen to music, tá? Tanto auxiliar quanto o verbo principal no passado, não é assim que se faz, tá bom? Para a gente ter noção disso. Uma outra questão que eu trouxe aqui é olha para essa imagem. Was he careful? Se ele foi cuidadoso. Sim ou não, gente? Só olhando para a figura. Provavelmente não, né? E aí eu trago aqui, ilustrar umas perguntinhas, e aí eu quero que essa você coloque no seu caderno quando você for me enviar. Was she a good person? Então, imagina que a pessoa morreu, né? Eu estou falando dela e você vai me pergunta. Was she a good person? Então, se ela foi uma pessoa boa, tá? Então, perceba que eu estou falando desse famoso verbinho no passado, que é o verbo be, tá? Que no passado ele se apresenta de duas formas, was e were, ok? E aí eu posso criar perguntas interrogativas, né? Onde a opção de resposta é yes or no. Deixa eu só fazer uma outra. Were they your friends? Eu estou perguntando se eles eram seus amigos, tá? E eu estou falando de ser. Agora eu vou fazer uma pergunta no sentido de estava, tá? Were they with you last night? Então, estou perguntando se eles estavam com você ontem à noite. Was he at the hospital last weekend? Ok? Então, aqui temos as perguntas de sim ou não com o famoso verbo be, só para a gente ilustrar o que eu acabei de falar aqui para vocês. Alright? Então, essas questions eu quero que você copie no seu caderno e você mostre quando você for mandar para mim a foto dessas atividades, ok? Então, é só para a gente ter noção, tá? Aqui, perceba como é diferente. Aqui é a ideia de ser ou estar no passado, tá? Quando você usa o verbo be. Quando você fala de uma ação,
tá? Aí você já usa o did e o verbo principal. Por exemplo, ver é uma ação, cantar, dançar, estudar, tudo é uma ação. Então, quando for ideia de ação, com perguntas no passado, você vai usar o did. A ideia de ser ou de estar, você usa o passado do verbo be, que é was and were. Ok? Então, é isso sobre essa pequena revisãozinha de Simple Past. E aí, só pra gente não esquecer, né? Temos as yes or no question. To make a yes or no question in the simple past, use did, ok? Então, did. The subject é a pessoa com que você se refere. Você pode tanto usar o nome, usar o pronome, ou usar o grau de parentesco, se é amigos, professores, parentesco, grau de proximidade, I'm sorry. Pai, mãe, tio, tá? Então, eles funcionam como subject. E the base form verb, ok? Então, aqui a forma do verbo no infinitivo, que é a forma da base. E tem outras palavras que a gente também chama de complement, ok? Então, quando você for fazer uma pergunta no simple past e você quer só checar uma informação, essa é a forma. Então, aqui funciona como uma receitinha. Isso aqui você vai copiar no seu caderno também, tá? Então, por exemplo, did she finish college? Ela terminou a faculdade. Did her parents help her? Os pais dela ajudaram ela, tá, gente? Então, aqui temos verbo de ação, que é o verbo terminar e o verbo ajudar. Alright? Então, isso você copia no seu caderno para você não esquecer como se pergunta usando a estrutura do Simple Past da Yes or No Questions. And then let's go to slide number 4. Aqui a gente tem o que a gente chama de double 8 questions, tá? Que são perguntas de informação, aquela pergunta que eu te faço e não faz sentido nenhum você responder yes or no. For example, what did you play yesterday? What did you play yesterday? Aí você vai falar yes. Faz sentido? O que você jogou ontem? Sim. Não faz sentido. Então, são perguntas que você precisa me dar uma informação. Então, você começa com what, com where, com who, ou com when, why, tá? E aí tem que ter depois, logo, o did, depois o pronome, o nome da pessoa ou o grau de proximidade que ela tem com vocês, your teacher, your professor, your friend, your classmate, ok? E depois temos o verbo principal, preste atenção, aqui temos o play, o go, meet, have lunch, buy e visit. Então, essa é a ordem. E depois temos aqui expressões de tempo. Yesterday, last week, last weekend, 3 years ago. Alright? Então, aqui é só para a gente refletir. De novo, isso aqui eu quero que você copie no seu caderno dessa forma organizada, porque depois, em outras atividades, eu vou pedir que você faça perguntas, crie perguntas ou organize perguntas. Então, eu vou colocar as palavras e vocês vão organizar em forma de perguntas. Para isso, você precisa saber a sequência da estrutura. Alright? And then let's do an exercise, ok? Answer the questions. Então, você vai responder as perguntas. Percebam, todos os verbos que aqui estão, eles estão no infinitivo. Okay? Esse aqui é o verbo principal, vou até destacar. E você precisa responder obrigatoriamente colocando esse verbo no passado, tá? Uma resposta completinha, ok? Aqui temos o primeiro, o verbo do, o verbo go, o verbo see, o verbo come, o verbo study, no verbo watch, o verbo call, ok? And then the last one we have the verb talk, ok? Então, você vai responder usando esses verbos no passado. Eu vou ajudar vocês, vou fazer uma. What did you do yesterday? Essa é uma pergunta bem geral. O que você fez ontem? Então, você pode usar qualquer outro verbo. Você não necessariamente precisa usar o verbo do no passado. Eu poderia dizer, I did my homework. I did my homework. Eu poderia fazer isso. Ou eu poderia dizer que eu ouvi música. I listened, Jesus. I listened to music. Perceba, eu usei um verbo que não está na pergunta, porque a pergunta What did you do yesterday é uma pergunta geral. Então, é uma pergunta que ela cabe
várias respostas, não necessariamente usando o verbo. Ou eu poderia dizer que eu fui para a casa de alguém. I went to my friend's house. My friend's house. Poderia dizer, então eu usei o verbo go no passado. Tá? Então essas são as formas de você responder. Ok? Já que não, por exemplo, what did you study? O que você estudou? Você não pode dizer, eu viajei. Tá, não é isso que eu quero saber, tá? Então você tem que tentar, aqui quando tiver o verbo específico, você tem que usar esse verbo no passado, ok? Ok, eu acho que tá tudo aqui. Let's go to number 6. Here you have a little story, okay? Complete the passage with the verbs in the past form, okay? Então, já coloquei os verbos aqui entre parênteses. Okay, last week my friends and I to do something different. Jesus Christ, wait a minute. Different. É que meu computador, ele não é em inglês, tá, gente? Aí tem horas que vai no automático. Different. We to a lake, we many things with us. Food, drinks, clothes, and the other necessary things. When we there, we, some people, those people. Aí você tem aqui uma negativa, então como é que você coloca essa frase na negativa? E aí a gente volta lá na the first slide, bem aqui, ó. I didn't eat. Então você vai usar essa estrutura, ok? As, I, them, who, but they, me. We afraid to stay there, so that would be that we should go back home immediately. And it, what we. E você vai completar com todos esses verbos no passado. Alguns você vai colocar no passado na negativa. E para isso você pode usar a estrutura que a gente já viu nas aulas anteriores. Alright? Ok. And then we go to another thing. Ok, aqui a gente muda totalmente o assunto, tá? My girlfriend, who I upset, is so important to me. Gente, eu sei que vocês estão acostumados a ver esse who em pergunta, por exemplo. Who is your mom? Who is your friend? Quem é o seu amigo, tá? Só que agora a gente vai ver esses pronomes relativos dentro de frases, não mais em perguntas, ok? Então, a minha namorada, a qual ou quem eu chateio, é muito importante para mim, tá? Aí ele fala, your girlfriend, who you upset? Well, who is the other one? Then, I knew it. We are through. 6 people like this. Então, ele postou alguma coisa, tá? E 6 pessoas deram uma curtida. When you have to choose between who é whom. Gente, esses dois pronomes relativos, eles estão relacionados a pessoas. Mas aí eu me pergunto, quando é que eu vou usar cada um? Né? Isso que a gente vai ver. E aqui eu vou colocar de novo, só para a gente tentar entender. E isso, de novo, você tem que copiar no seu caderno, tá? E me mandar essa tradução que eu vou colocar aqui agora, neste momento. Who, você usa para people, pessoas. What, coisas, objetos. Meu pai, comecei a escrever em inglês. Things, objects, animal, and so on. When, quando você se refere a time, a tempo, datas, períodos, ok? Which, quando você se refere a animal, ou thing, ou coisa. Tá? A gente não usa muito para pessoas. Where, quando você se refere a places. O que é places? Lugares, ok? How é o modo, né? How é o modo, como você faz alguma coisa. And why é quando você dá uma razão, reasons. Por exemplo, I study a lot, that's why I'm tired, ok? Então, eu estudo muito, é por isso que eu estou cansada, tá? That's why.
Ou então eu posso usar o because, mas eu também posso usar o that's why, a razão pela qual eu estou cansada, ok, gente? Então, isso eu quero que você copie no seu caderno. Desconfigurou aqui. Yeah, that's it. And then, let's go. Temos o who, whom, which, why, when, where, whose, and that. Gente, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 relative pronouns, pronomes relativos. Lembrando que a colocação deles agora a gente vai estudar dentro de frases, não mais em pergunta. Em perguntas você já sabe, tá? Então, como eu falei, o who related to people. Aí tem uma frase aqui. The musician who wrote this song is French. Então, eu tô falando do músico. O músico que... Então, eu posso usar o that, porque o that, gente, ele é muito geral. Ou também posso usar o who, tá? Whom, relating to people, object. Ok? I know the boy whom sits next to you, ok? Então, eu conheço a pessoa. Então, geralmente, é eu fazendo uma ação sobre a pessoa, tá? Então, é eu fazendo uma ação com a pessoa. É eu que conheço ele. E como é que é ele? Ele senta perto de você, tá? Então, é eu que conheço. Então, é quando sofre uma ação. Porque aqui no primeiro, quem foi que escreveu essa música? Foi o músico. Aqui é quem é que conhece esta pessoa? Sou eu, ok? Então tem uma pequena diferença. Which related to animal and object. Então são coisas, objetos, tá? This is the cat which Mary made. So, this is the cake which Mary made. Então, quando eu estou me referindo a um objeto aqui, que no caso é o bolo, tá? Why refers to reasons, como eu acabei de falar no slide anterior. Do you know the reasons why the market is closed today? Você sabe a razão do porquê que o mercado está fechado hoje, tá? When refers to time. The day when the concert takes place is Saturday. And where refers to places. This is the house where my son was born. Essa é a casa onde meu filho nasceu. Whose refers to the possession. Gente, aqui, se você fosse traduzir, seria cujo, tá? Seria the boy, cujo telefone acabou de tocar, deve se levantar, ok? Então, de quem é esse telefone? É do garoto, tá? Então, nesse caso, uma dica que a gente dá é geralmente quando tem um objeto ou alguma coisa que é desta pessoa, tá? Quando a frase dá o sentido de que a próxima coisa que você menciona pertence à primeira aqui. E aí no meio vai caber esse relative pronoun chamado whose, right? That related to people, animal and things. E aqui você pode usar, tá? E quando você for relacionar pessoas, você pode usar também o that. Animal, você também pode usar o that, and things também o that. Então, isso aqui você pode usar nessas situações, também pode usar o which e o who. Quando você for usar o who, necessariamente precisa ser pessoas. Quando você for usar o which, tem que ser animais e coisas. E aqui percebam que ele é mais geral. Sugestão, copie isso no seu caderno, coloque as colocações que você vai usar, alright? A gente vai fazer nas próximas aulas, a gente vai voltar nesse mesmo assunto, a gente vai exercitar, tá? Para que se torne natural para você. And then we have, complete with who, when, where, whom, that, why, and whose. Por exemplo, I love summer because. Eu estou falando de quê? De verão. Verão é o quê, gente? É pessoa, é tempo, é lugar, é pessoa que recebe uma ação, no geral, é razão do porquê ou ou dá uma ideia de posse. My grandparents farm, gente, então a fazenda dos meus pais, isso aqui é o quê, gente? Qual você usaria? Who, pessoa, when, time, where, lugar, whom, pessoa de novo, ok? E aí, você vai tentando colocar. Lembrando que
o who, neste exercício, você vai colocar logo que depois tiver o verbo. Quando esta pessoa que eu estou me referindo fazer a ação. Então, logo depois de você completar com o who, tem que ter um verbo. Então, onde tiver um verbo, você vai colocar o who. E depois a gente fica vendo aqui, ó, quando for você que vai fazer a ação sobre a pessoa, você vai usar o who. Então, não necessariamente quando você for usar o who, logo em seguida tem que ter um verbo. Não necessariamente, tá? Quando você for usar o who, sim, precisa ter um verbo, porque é esta pessoa que eu estou falando que faz a ação. Alright? Então, você vai analisar todas as situações e aí você vai... Jesus, claro, nós vamos ter bem aqui. I really want to talk to you. This is the guy. Ok, deixa eu só ver isso tudo aqui. Is this the car? Ok. E aí você vai copiar no seu caderno, vai fazer com calma, ok? E vai me enviar. Então, por hoje, povo, era isso, a nossa aula. Se você tiver alguma question, é só me mandar e você vai me enviar isso aqui somente na próxima aula você vai me enviar na quarta-feira, porque na quinta-feira vamos fazer uma aula no Zoom para a gente conversar sobre, fazer mais exercícios e tirar as dúvidas de vocês. I go to the beach, to the beach, fica melhor. To the beaches, Jesus Christ. To the beaches and meet my friends. Okay? Many times during my vacation